Estamos de volta. O Elas por Elas hoje traz uma convidada muito especial. Tenho certeza que as comunidades do interior que nos escutam já conhecem a Melissa, mas muitas pessoas não sabem do trabalho importante que ela realiza e principalmente dos desafios que ela passou para chegar até aqui. A Melissa Bock, nossa convidada de hoje, ela trabalha na Emater, ela é engenheira agrônoma e faz um trabalho muito, muito importante. E a gente aproveita para contar um pouquinho da história dela. Em primeiro lugar, Melissa, é um prazer te receber, te conhecer, poder te apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem, contar um pouquinho da tua história, dos teus sonhos, dos teus objetivos. Seja muito bem-vinda, eu gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada, Michele, muito obrigada, Letícia. É um prazer e uma honra estar aqui no programa de vocês, né? Eu sou assídua no programa de vocês, sempre assisto, acho muito legal, inclusive parabenizo vocês por esse programa. E eu sou formada em engenheira agrônoma, então, né? Eu comecei a estudar tarde, né? Perto de outras pessoas. Eu iniciei a faculdade com 26 anos, né? E acho que foi bom por um lado, porque eu soube realmente que era isso que eu queria fazer, né? E eu sempre quis trabalhar com extensão rural, né? O meu objetivo dentro da faculdade sempre foi trabalhar com extensão rural, não desmerecendo o trabalho de outros colegas, né, que trabalham em outras empresas multinacionais, enfim, mas eu sempre tive essa queda por trabalhar com extensão rural. E consegui, né, atingir esse objetivo, passar no concurso da Emater e poder contribuir com a sociedade aí no desenvolvimento sustentável das famílias rurais, né? E botar o meu trabalho, assim, como a gente tem que fazer. Com certeza, você que chegou há pouco tempo aqui em Guaporé para atuar na Emater, que veio para assumir o lugar que antes era ocupado pelo Antônio César Perim, o Perim, que a gente sempre conversou muito aqui na nossa comunidade, e que tinha o pessoal do interior sempre teve um carinho muito grande pelo trabalho do Perim, e acredito que seja uma responsabilidade, talvez até uma dificuldade muito grande assumir essa posição. Como que foi para você? E conta um pouquinho da tua história também, um pouquinho antes de vir para Guaporé, né? E como foi essa vinda? Sim, então eu iniciei na Emater em 2013, no município de Saldanha Marinho, que fica próximo a Carazinho. Eu pedi para ela onde é que ficava. Onde fica, né? Na região do Planalto. Mas eu sempre quis trabalhar com fruticultura e tinha o sonho de vir morar na Serra, que eu acho que é o sonho de bastante gente, né? Porque é uma região boa de trabalhar, próspera, enfim, né? E esse trabalho com a fruticultura sempre me cativou. Então, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar em Pinto Bandeira, né? Onde eu atuei por 4 anos. E me especializei em viticultura, estudei bastante, né? Atuei em diversas áreas. E, posteriormente, eu pedi transferência para Vista Alegre do Prata. Aí eu trabalhei lá por 2 anos e meio e surgiu, então, a oportunidade de vir para Guaporé, que é um desafio, né? Porque desde que eu iniciei minha carreira na Emater e como engenheira agrônoma, eu sempre trabalhei em municípios pequenos. Né? O trabalho da Emater, como um todo, dentro da instituição, sempre é o mesmo, né? Mas as responsabilidades, aumentando o número da população, aumenta a responsabilidade, aumentam algumas demandas também. E eu acho que isso é não só pela substituição do Perim, mas por assumir Guaporé, me traz uma responsabilidade muito grande, mas também é um desafio muito bom profissionalmente, pessoalmente, porque eu vejo um crescimento bem, assim, uma possibilidade de crescimento bem grande, sabe? Dentro da minha área, dentro da minha carreira profissional. Até porque são culturas diferentes. Cada região tem uma cultura, especificidades de cada solo. Embora a gente esteja no mesmo estado, né? A gente sabe que a gente tem extensões diversas. É de um país no Rio Grande do Sul, né? Então, embora seja no mesmo estado, são totalmente eu tive diferentes. a possibilidade de trabalhar com diversas culturas, inclusive dentro da Emater. A gente é multidisciplinar, eu costumo dizer, nosso trabalho. A gente atua em diversas áreas, né?
tanto na parte técnica quanto na área social. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas culturas e aqui o município de Guaporé é o município mais diversificado que eu conheci até o momento que eu trabalhei. Né? A gente tem tanto grãos, erva mate, fruticultura, muita agroindústria, né? Agroindustrialização, que é uma bandeira bem forte dentro da Emater, porque a gente acha que o agricultor ele não só tem que produzir, como beneficiar o seu produto para agregar valor àquela produção, né, e consequentemente ter mais renda dentro da propriedade. Então esse é o nosso trabalho, né, diminuir os custos, aumentar a produção, né, para ter uma qualidade e também aumentar a qualidade de vida da família. É um trabalho bem complexo que a gente faz. Então, assim, me vejo ficando aqui, trabalhando aqui. Gosto muito de Guaporé, eu já morava aqui quando eu trabalhava em Vista Alegre. E é um município que me abraçou de uma forma muito, muito boa. Os agricultores têm, e as agricultoras, eles têm me recebido super bem, eu não tive nenhuma resistência. E o Perim também, ele deixou um legado muito bom. Eu acho que a Emater, como um todo, dentro de todo o estado, ela tem um nome, a instituição tem um nome muito bom e as pessoas respeitam muito a Emater. Porque o nosso trabalho é muito sério e ele traz resultados. Então, eu vejo assim que... Claro, o Perim, imagina, ele é formado em 2 faculdades, ele é professor, então ele tem uma bagagem muito grande e ele pode contribuir de uma forma muito significativa com o município. E né? foram muitos anos também de Muitos trabalho anos, aqui. né? Foram 12 anos, se eu não me engano, 12, né? 13 anos ele ficou aqui. Então é óbvio, né, que eu vou ter que galgar, né, essa experiência. Claro que eu já tenho a minha experiência, porque fazem 10 anos que eu já atuo dentro da extensão rural, na Emater, mas assim, experiências como políticas públicas que o Perim ajudou a montar dentro do município, leis, enfim, isso tudo a gente vai aperfeiçoando com o tempo também, vendo as necessidades do município, dos agricultores, das famílias, né? A gente atua em muitas áreas, então a gente vai aos pouquinhos conhecendo e vendo como é que a gente vai atuar, né? E o importante é fazer um planejamento bem feito, né? Porque sem planejamento a gente não vai sai para do lugar. lugar. A gente fica só andando em círculos. Então a gente tem se organizado bastante ali no escritório para conseguir atender as demandas, né? E também para fazer um planejamento dentro das áreas de atuação da Emater dentro do município, né? A gente pede também sempre para os agricultores, para todo mundo, né, um pouco de paciência, porque antigamente na Emater eram 5 pessoas que trabalhavam, hoje em dia somos em 2, né? Diminuiu muito, então, a gente pede paciência e calma para as pessoas, que aos poucos a gente vai atendendo as demandas, né? Mas a gente tem que fazer um planejamento e tentar seguir aquilo ali, porque se a gente perder o foco, não consegue chegar a lugar nenhum. Quando você chegou aqui nos nossos estúdios, eu te pedi justamente, a gente estava conversando sobre o que é que a gente vai falar, né? Eu te falei da questão do Perim, que realmente ele exercia a política, mas não a política partidária. Não. Né? Mas ele estava muito presente em todas as questões políticas do nosso município, públicas, no sentido dessa construção da política pública. Isso. E aí ele conseguiu, assim, realmente um grande espaço pelo carisma que ele tem, pela forma como ele se comunicava, também, pelo conhecimento. Né? E é muito difícil você vir e preencher um lugar, porque em algum momento as pessoas vão querer questionar. Será que está à altura? Vão comparar, também, não é? Né? E ao mesmo tempo você tem o desafio de imprimir a sua personalidade. Né, o seu trabalho, o seu jeito, deixar a sua marca, que não vai ser igual a de ninguém. Então é um desafio também. Mas aí você me respondeu que a partir do Perim, estando aqui, foi tudo muito mais fácil, que você teve desafios grandes antes de Guaporé. Isso. Então eu gostaria que você, na medida do possível, também nos contasse, porque sendo uma mulher, ocupando esse cargo, que muitas pessoas podem dizer, não, mas no interior eles estão acostumados. Porque, por exemplo, aqui em Guaporé, a gente tinha um grande carinho pela Jane da Emater, que outra pessoa maravilhosa. Jane, beijo, sei que você assiste. Jane. Mas é um outro tipo de trabalho. As pessoas precisam entender qual é a função em cada setor da Emater. Então, você veio para ocupar um outro setor, diferente do da Jane. Como foi antes de Guaporé? Assim, a Emater, ela dentro da instituição, existem vários cargos e funções.
né? O cargo da Jane, por exemplo, é o cargo de extensionista social que trabalha, não que eu não trabalhe a parte social, mas ela trabalhava mais os grupos de mulheres, né? As instituições, a PAI, né? E fazia esse trabalho, assim, social mesmo. Aí tem a parte administrativa, né? Que a gente precisa, tem os técnicos agrícolas e tem os engenheiros agrônomos. Quando a gente chega no município e é mulher, geralmente as pessoas olham e dizem: ai, que bom que veio uma extensionista para trabalhar com os grupos de mulheres, enfim. E eu tenho que explicar que o meu cargo e função dentro da empresa não Não é é esse. esse. Né? Assim como eu disse, e não desmerecendo o trabalho de ninguém, né? O trabalho das extensionistas sociais é muito importante dentro da Emater, mas o meu cargo Não é o não seu é cargo. esse, né? Não que eu não vá trabalhar com os Uhum. grupos de mulheres, né? Inclusive nas reuniões do Interior Integrado, eu tenho ido para me apresentar para as comunidades e eu tenho dito que não é que eu não vou trabalhar com elas, mas eu vou trabalhar outras coisas. Né? Porque eu não vou chegar lá para dar. Não que eu não saiba, eu sou muito boa em artesanato, Eu culinária. só não vou poder cumprir essa função. Eu sou muito boa em artesanato, culinária. Inclusive, antes de ser agrônoma, eu era artesã. Olha ali, que legal. Mas meu cargo e função não é esse, como eu disse. Não é prioridade nesse Isso. momento. Então, eu digo para elas: ó, eu vou tentar trabalhar com vocês na medida do possível, mas a gente vai trabalhar outras atividades, ervas medicinais, sabe? A gente vai trabalhar plantas, horta, que é a minha área hoje em dia. Então, assim, a gente, anterior a Guaporé eu não senti muita resistência, porque tu sabe que vocês sabem que o nosso setor é um setor ainda predominantemente masculino. Tanto que quando eu entrei na faculdade, a gente entrou em 40 pessoas, eram 8 meninas. Uhum. Hoje em dia, essa realidade tem mudado, né? As mulheres estão assumindo as posições aí cada vez mais em diversos setores, né, da sociedade. Graças a Deus. Então, assim, no início não foi muito fácil, porque eu era relativamente nova e nova na profissão, porque tu sai da faculdade Crua, né? crua, né? Tu aprendeu ali as coisas de livro, tu não... Apesar de eu ter vivido um bom período da minha vida no interior e conhecer a realidade do campo, enfim, mas tu não tem a lida diária, né? Tu fica ali na faculdade, 5, 6 anos, estudando livros e a realidade não é essa. Outra, sim. A Então, quando tu prática. chega no município, um homem chegar no município com a mesma crueza que a mulher, Diferente. é diferente. Eles vão te testar, Claro. eles vão te indagar e vão dizer mas o que ela sabe, o que ela entende. Então, tu tem que provar para as pessoas que tu é capaz, provar que tu pode dar conta, provar que tu vai ajudar aquela família, né? E com o tempo, mostrando o teu trabalho, isso reverbera também. Porque, por exemplo, eu iniciei lá em Saldanha Marinho, fui para Pinto Bandeira, fui para Vista Alegre, em todos os municípios, todos os prefeitos, todas as pessoas pedem para voltar. Olha só, você conquistou o seu Então, espaço. assim, sabe, é gratificante Exatamente. isso. Porque, assim, apesar de ter sofrido alguns preconceitos, machismo, aquela coisa toda, e não é só de homem, né? Existe muita mulher que muita comete mulher, machismo, né? infelizmente. Às vezes muito mais do que os homens. Exatamente. E eu tenho essa coisa também, né? Que eu trabalho, infelizmente, predominantemente com os homens, né? Então tem aquela resistência também, né? Tu chega na propriedade, em vez de tu ir lá falar com a mulher, tu vai falar com o homem. E aí fica aquela coisa, mas eu tenho uma particularidade que eu consigo agregar todos, sabe? bom. Tipo assim, eu vou lá e não, mas a senhora tem que vir junto, porque... E é importante, porque as decisões também passam pelas mulheres, ou deveriam Não, passar. hoje em dia, graças a Deus, as mulheres estão assumindo esse papel, né? bom. Dentro da gestão da propriedade. Porque, por exemplo, assim, eu faço uma reunião sobre bovinocultura de leite, né? Qualquer assunto que seja, e chamo os agricultores e agricultoras para minha palestra, para o meu encontro, para alguma coisa. As mulheres, predominantemente, são elas que tiram leite, né? Mas quem vai na minha palestra não É o homem. Os homens. Então, assim, essas coisas que acontecem, né? Mas eu acho que, como eu disse, com o trabalho, com competência, né? A gente não pode parar de estudar, não pode parar de se aperfeiçoar, de estar sempre em constante evolução e movimento, assim como eles, os agricultores, eles têm que se especializar, eles têm que acompanhar as tecnologias e a gente está aí para isso também, né? Para difundir, porque o meu trabalho, diferente de um vendedor,
de uma marca ou de uma multinacional, eu não vendo um produto em si, né? A gente vende o nosso conhecimento, as tecnologias que estão ali, que as empresas como Embrapa ou outras empresas, elas desenvolvem e a gente leva para o campo. Esse é o papel da extensão. Levar o conhecimento. Isso. Então, a gente faz esse papel, né, de levar as tecnologias e o conhecimento para os agricultores. A gente faz a parte também de crédito, a gente faz a parte de solos, manejo, conservação de solos, né, toda a parte de doenças, pragas. É um trabalho muito legal, ele importante. demanda muito conhecimento e muita atualização, né? Porque assim, diferente do tu trabalhar com um produto que tu vai vender para soja, um produto que tu vai vender para citricultura ou viticultura, né? Eu tenho gente que chega ali um dia e me pergunta como é que produz pitaia, como é que é repolho, como é que é tomate, como é que é morango. Então, assim, a gente tem que... Claro que eu sou especialista em viticultura, mas eu tenho que saber também... Um pouco de tudo. De tudo. Melissa, vamos falar um pouquinho, além da tua imagem profissional, eu imagino que também deva ser complicado, eu imagino, essa questão de transitar por várias cidades. Você que já foi transferida para várias cidades e levar também uma família. Você que vê, não sei se você veio sozinha, se vem acompanhada. Conta um pouquinho pra gente também sobre esse processo. E da onde que você é natural? Eu sou natural de Tenente Portela, que é no noroeste do estado. É divisa com Santa Catarina e Argentina. Você deixa também uma família lá. E como que você vem pra cá, né? Eu saí de lá muito nova. Porque na minha época lá, quando a gente era bem novinha, eu tenho 42 anos... Eu saí de casa com 15 anos para estudar, a gente tinha aquela coisa, os pais mandavam estudar fora, eu fiz meu 2º grau em Santa Maria, posteriormente fui para Porto Alegre fazer cursinho e tal, e naquela época eu pensava em fazer veterinária, né? Eu já pensei em fazer moda também, eu já fui, olha, aquela coisa... Multifuncional essa mulher. Então, assim, só que aí eu engravidei, né? Eu tive um filho com 20 anos, e aí, meio que, sabe, né, que aquela coisa dá uma parada, eu não tinha entrado na faculdade ainda, enfim, eu tive que dar uma estagnada ali naquele momento, né. Mas quando ele já tinha 2, 3 anos, eu botei na creche e fui estudar, né, e fui fazer de novo cursinho para entrar na faculdade, enfim, eu não tinha na época, e na época eu já vendia meus artesanatos lá no Brick da Redenção, enfim, fiquei bastante tempo vendendo meus artesanatos lá no Brick, e aí eu voltei a estudar. E eu ainda tinha aquela ideia de fazer veterinária. Só que aí eu passei na Universidade de Pelotas, na metade do ano. Eu sempre tentava a URGS, né? Porque eu tinha que passar numa federal, porque não tinha dinheiro para pagar a particular, enfim, né? Aí eu passei, na metade do ano em Pelotas, não tinha veterinária, só tinha agronomia. Ah, então a agronomia te encontrou, na verdade. Não foi você que encontrou a agronomia. Eu sempre fui ligada às agrárias, né? Meu pai sempre teve propriedade rural, enfim. Mas aí, assim, eu pensei, porque daí, sabe quando tu tá fazendo vestibular, tu pensa assim, eu vou fazer tudo que é vestibular. O que eu passar. Não só por isso, para pegar experiência também, né? Eu queria fazer a URGS. Bom, então deixa eu contar que eu queria fazer psicologia e passei em jornalismo e me apaixonei, nunca mais deixei. Tá aí, ó. É mais ou menos isso aí. Então, foi isso. Aí eu fiz, eu tava fazendo vestibular para pegar experiência, né? Para tentar entrar na URGS. Aí, como não tinha na metade do ano veterinário, eu disse, vou me inscrever para agronomia, porque é mais próximo da área que eu quero. E aí eu passei no vestibular em Pelotas. E aí eu comecei a fazer agronomia e me apaixonei. É exatamente o que aconteceu comigo. Aí então daí eu fiquei lá em Pelotas, estudei acho que 2, 3 meses lá. Aí entrou de greve a faculdade, eu voltei para Porto Alegre e segui estudando, passei no vestibular na URGS, daí já nem fiz mais para veterinária. Já seguiu o teu caminho. E aí eu comecei, então, fiz agronomia lá, né, durante 5 anos, estudei lá, e foi bem difícil, porque a agronomia na federal, ela é o dia todo, né. Então, eu tive que... Eu tinha uma bolsa de iniciação científica, que na época não era muito, e eu tinha um filho pequeno, que eu criava sozinha. Nossa! Então, era bem... série de preconceitos a serem vencidos. Sim, eu passei diversas dificuldades e barreiras, assim, né? Mas, assim, foi muito gratificante o dia que eu me formei. Meu filho tava lá, grande, chorando. Que idade ele tem agora? Tem 21. Amado. Gente, você já tem um companheiro mesmo. Sim, ele faz faculdade em Pelotas. Agora ele tá em Pelotas.
Sim, mas aí depois eu tive um outro filho, né? Eu tenho um Aham. filho de 5 anos Tem também. um pequenininho, eu tenho uma Sim. de 8. Eu tenho o João Antônio, que é de Uhum. 21, e o Henrique de 5, né? Então, assim, eu não acho que foi muito difícil essa situação, assim, de levar a família pra lá e pra cá, porque sempre foi, assim. Eu saí de casa... Sempre foi muito independente. Eu sempre fui independente, saí de casa nova e morei em Santa Maria, Porto Alegre, depois eu fui pra Saldanha, então, assim, Criou sabe? asas, é um estilo que você se adaptou mas muito bem. assim, tu sabe que quando eu cheguei em Guaporé, eu pensei assim, aqui é o meu lugar. Muito bom. Porque apesar de eu ser meio itinerante, assim, Uhum. tu pensa assim, um dia, eu Vou quero... encontrar um lugar onde eu me sinta Sim, em casa. e criar Pra criar raízes laços. e laços, enfim, né? Porque desde que eu saí de casa, eu não tive mais isso. Então, apesar de ter morado muitos anos em Porto Alegre, mas é uma realidade diferente do interior, né? É. E eu gosto do Que interior. bom. É muito Eu mais gosto. acolhedor, muito mais próximos aqui. Praticamente todo mundo se Se conhece. conhece. Apesar de ser uma cidade não tão pequena. Isso, né, quanto Vista Alegre, Isso, por nós exemplo. temos 25, Mas Mas é uma 26 mil. ainda tem cidade essa- interiorana, Uhum. enfim, né? E assim, eu cheguei aqui porque daí quando eu vim pra Vista Alegre, eu pensei, vou morar em Nova Prata ou Guaporé, porque eu sempre morei nas cidades onde eu trabalhei. Só que aí eu pensei, agora eu vou dar uma mudada, tal. Só que quando eu cheguei em Guaporé, eu me apaixonei por Guaporé. Que bom. E assim, desde então, fazem 2 anos e pouco que eu moro aqui, eu não penso em sair daqui. Eu acho que é um lugar ótimo de viver, né? É uma cidade acolhedora, educadora, como todo mundo fala, Uhum. né? Então, tem umas características muito peculiares aqui no município e que eu pretendo Que bom. me estabelecer por Que aqui. bom. e É ficar a por capital aqui da mesmo. hospitalidade fazendo jus ao A nome, gente né? se Isso sente aí. feliz quando a gente pensa assim, uma boa pessoa chega e é mal recebida, ela vai embora. Sim, Uma boa pessoa chega, ela é bem recebida, ela contribui com a com comunidade. certeza. E aí, quando você vem e nos diz Guaporé, me acolheu bem, enquanto muitos outros profissionais, em outros momentos também da própria evolução da cidade, diziam que Guaporé era uma cidade mais bairrista, mais fechada, que era difícil chegar, difícil ter laços, né? Que bom que a gente evoluiu nesse sentido, que você Sim. também se sentiu acolhida. Não, assim, vocês podem ter certeza que Guaporé não é uma cidade que exclui as Que pessoas. bom. É. Eu posso dizer de carteirinha, assim, porque eu já morei em outros Uhum. municípios, né? Em comunidades mais fechadas, que essa não é a realidade, sabe? Que bom. Pode ser bonito para visitar, pode ser bonito para passear, mas para morar É e bem diferente, trabalhar né? É outra é coisa. outra realidade, né? O Uhum. dia a dia, assim. Então, assim, ao longo da minha jornada aí como agrônoma, eu sofri vários preconceitos, houveram várias Eu dificuldades e imagino. situações bem complicadas, mas que com o tempo também tu vai criando aquele traquejo, aquela coisa e sabendo lidar com as situações, E né? se tornando mais forte também, Forte. né? Aprendendo a lidar com isso. Sim. E também dizendo não, né? Aprender a dizer não É muito importante. importante. Porque no início, assim, como tu quer dar conta de tudo, Aceita tudo. e daí tu. Não, porque e aí tu não dá conta de De nada, nada. sabe? Tu E faz. se frustra, e Então, a assim, hoje em ansiedade. dia eu prefiro dizer, não, o senhor me aguarda, que eu tenho outra coisa pra fazer, ou a senhora me dá licença, que agora eu tenho outro planejamento, mas depois eu vou dar atenção pra ti, do que ficar abraçando muita Tudo e não coisa e não conseguir conseguir dar dar conta de conta de nada. nada. Uhum. Melissa, a gente podia ficar aqui conversando horas e horas, mas nós temos um tempo também, Sim, né? Sim, eu entendo. Mas a gente já estende o convite para te vir outras vezes Muito conversar com a obrigada. gente também. Agradecemos pela tua visita aqui, ela que vem toda semana no programa de Emater, hoje também em vídeo conversar com a gente. Você que está do outro lado, continue nos acompanhando, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, com os agricultores também que estão nos assistindo e nos ouvindo pelo rádio. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais. Até a próxima. Até Tchau, a gente. próxima. Até semana que vem. Tchau.